Foi assim que Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé são filhos de Abraão. É por isso que a Escritura, prevendo que Deus tornaria justos os pagãos através da fé, predisse a Abraão esta boa notícia: todas as nações serão abençoadas em você. Portanto, aqueles que têm fé são os abençoados junto com Abraão, que acreditou. Os que observavam a lei, porém, estão todos debaixo do peso da maldição, pois a Escritura diz: maldito seja todo aquele que não é fiel a todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para serem praticadas. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldição por nós, como diz a Escritura. Maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão se estendesse aos pagãos e para que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amados irmãos e irmãs, bom dia para todos, paz de Jesus. Veremos hoje esta passagem de Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 a 14, que acabamos de ouvir. Paulo fez um longo percurso para mostrar pelos fatos a origem de seu evangelho. Agora, a partir do texto lido, teremos a apresentação da tese de Paulo, que apresenta os fundamentos de sua posição. É unicamente pela fé que o homem é justificado e se torna filho de Abraão. Paulo assume o Antigo Testamento tanto como história antecipadora da época cristã, como palavra escrita com valor profético. Por isso, Gálatas, capítulo 3, versículo 6, para mostrar que a justificação se dá unicamente mediante a fé, e que já tinha se realizado em Abraão. Em Abraão serão abençoadas todas as nações, chamada assim de Boa Nova. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. E por fim afirma: assim aqueles que têm fé são abençoados junto com Abraão, que teve fé. Assim sendo, se o centro de unidade formal desses versículos é o recurso à autoridade escriturística e à figuração de Abraão, do ponto de vista do conteúdo, está centrado na antítese fé e lei. A fé, e não a lei, é que assegura a participação na salvação oferecida por Deus. Paulo avalia sempre a lei em relação à fé. Paulo identifica a bênção divina prometida ao grande patriarca Abraão com o dom do Espírito. A experiência salvífica é a experiência do Espírito Santo. Nesses mesmos termos, ele se expressa ao se referir à experiência dos Gálatas. A continuidade com a história veterotestamentária fica assegurada. Jesus, morto e ressuscitado, é aquele que realiza as promessas de Javé. O Evangelho paulino exprime fielmente essa história de profecia e cumprimento. Nos veremos amanhã. Abraço a todos. Fiquem com Deus.